Bom, você acabou, eu não sei se é recente, mas é um fenômeno nas vendas, você com o padre Fábio de Mello. É uma conversa entre os dois. Você que já se declarou ateu e o Mas limpinho. Não, legal. Okay. E o padre Fábio de Mello, aquela, né, fé, não é? E uma conversa muito interessante entre vocês dois. Agora, eu queria que, a partir dessa conversa que as pessoas já puderam ler e estão lendo no livro, a gente falasse de um dos aspectos que é a questão da intolerância, não é? Bem, um dos objetivos do meu encontro com o padre Fábio foi exatamente, além do tema debate entre um padre e um historiador ateu, de mostrar como é possível aproximar duas ideias opostas, mas não inimigas. Ou seja, como eu posso conversar com alguém que pensa diferente, mas não é meu adversário. E nós achamos que isso, nesse momento, seria muito importante. Então, num Brasil em que o ódio está se transformando num argumento político, todos nós que temos posição pública, você, eu, Caetano, muito mais, por ser uma pessoa tão importante, sabemos que no momento que você aparece, já aparecem os haters. Então, eu vou começar fazendo uma coisa diferente, né? Não um conselho ao Caetano, que é mais sábio do que eu e muito mais importante. O Nietzsche nos diz para a gente se tornar aquilo que a gente é. Torna-te quem tu és. Eu acho que há pessoas no Brasil como Caetano que já são, e são há muito tempo. Daqui a 50 anos, ninguém vai lembrar daqueles haters e seus movimentos, mas Caetano estará ainda no centro da cultura brasileira. Quer dizer, Caetano definiu a cultura brasileira. Esses haters, como diria meu conterrâneo, o grande poeta Mário Quintana, eles passarão e eu passarinho. Quando a crítica é boa, ela vem assim, eu discordo, ela vem com paz, ela vem com tranquilidade e racionalidade. Muitos críticos são muito importantes para mim, porém, quando ela vem com um adjetivo, quando ela vem com ódio, a pessoa está resolvendo um problema pessoal. Aí não tem o que conversar. Não se discute com gente que está babando, que está com os olhos vermelhos, e não se toca tambor para maluco dançar. Né? Uhum. Isso é muito importante. Muito bem. Agora, muito do que está se discutindo diz respeito a um fato específico que aconteceu no MAN, onde numa exposição estava uma pessoa nua, não é? E uma mãe levou uma criança, a criança tocou o pé e aí gerou uma discussão. Mas às vezes eu fico pensando também que no Brasil a gente tem pessoas que não têm uma visão artística das coisas e se sentem ofendidas, o que também é um direito. Mas talvez o que esteja para ser discutido é a questão da censura, não é? Então eu queria ouvir a opinião de vocês, por favor. Não, eu acho que, assim, não existe na história um caso de um estupro ou de um ataque pedófilo dentro de um museu. O que existe, que a gente sabe, é que 70% dos casos de pedofilia acontecem em casa. Nós temos na arte sempre um poder de contravenção. A arte sempre foi, historicamente, uma violação de normas e ela ajuda com isso. A arte sempre envolveu o nu, por exemplo. Michelangelo pintou Jesus nu na Capela Sistina, no Juízo Final. O Papa São Pio V mandou Voltaire pintar um pano na frente de Jesus, na obra do Juízo Final. Nós tivemos sempre essa arte. Courbet tem um quadro famoso que pertenceu a Lacan, que hoje está, por exemplo, no Museu d'Orsay, que até hoje é muito escandaloso, porque é uma genitália feminina em close, e esse quadro é muito escandaloso até hoje. O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, ele pressupõe nos artigos 17 e 18 proteção das crianças e adolescentes, pressupõe no 74 dever do Estado de classificar, e ali havia no MAN uma indicação que havia uma performance com nudez. E o mesmo estatuto dá aos pais o direito da decisão. A pergunta eu acho que envolve uma preocupação que em si seria justa. A pedofilia é um caso gravíssimo e, como muito bem lembrou a Letícia, ela ocorre normalmente no seio das famílias e não nas ruas. A pedofilia dominantemente é feita por pessoas que estão próximas à criança e são parentes. A proteção da criança é uma coisa ampla. O problema central da infância brasileira é a falta de escola boa. É outra questão que não é a questão da pedofilia, mas é uma imagem de criança muito arcaica e talvez um pouco teatralizada. É como perguntar a essa plateia de jovens, todos aqui que nasceram depois do Estatuto da Criança e Adolescente, todos vocês só viram o primeiro nu depois dos 18? Não precisa levantar a mão porque há pais assistindo, mas
todos aqui só tiveram acesso ao nu após os 18 anos? É bem provável que não. Há um grupo que quer se aproveitar politicamente do fato, invocando, como todas as pessoas racionárias, valores morais. Em nome de valores morais, cometem-se os piores crimes da história. Confiem no tio, eu sou historiador. Em nome dos valores morais, as piores coisas do mundo são realizadas. A Inquisição, como eu digo aos meus alunos, nunca diz queima e mata. A Inquisição diz misericórdia e justiça. Esse é o seu lema. Essa é uma tentativa deliberada de atacar a arte, a liberdade, estabelecer censura e estabelecer uma prática de limitação à criação. Isso não é o problema do Brasil nesse momento. Nosso problema no Brasil é corrupção política, falta de crescimento, falta de emprego, destruição das pessoas e não uma performance inspirada na Ligia Clark. É um falso problema nesse instante. Para o Leandro Carnal, por favor. Aqui. Como a gente estava falando anteriormente da exposição, da performance no MAN, que gerou tanta polêmica, eu queria saber, gerou uma discussão sobre os limites da arte. Eu queria saber o que você acha sobre isso e também sobre essa onda de conservadorismo que as pessoas simplesmente não conseguem enxergar um corpo sem sexualizar. Na verdade, o conservadorismo sempre existiu no Brasil. Ele esteve um pouco em segundo plano, mas o conservadorismo, se nós submetêssemos a plebiscito questões conservadoras como união homoafetiva, adoção de crianças por casais homoafetivos ou pena de morte, eu tenho certeza que o resultado seria muito conservador. Nós somos um país conservador. Mas esse conservadorismo se organizou por vários motivos, constituiu frentes políticas e é hoje um projeto de poder. Não é apenas um sentimento, ele é um projeto de poder. A arte não tem limites. A arte não tem uma barreira. Os limites são impostos pelo mercado, pelo gosto ou pelas pessoas. Né? Controlar a arte é controlar o pensamento. E hoje nós estamos debatendo. O debate é bom, contraditório é a base do direito, porém não há um debate. Apenas existe classificação e ataque. Não há um debate artístico, como já tivemos vários no Brasil, de grande nível, inclusive. Agora, desconfiem atrás da censura. Existe sempre alguém querendo controlar tudo. Não começa apenas pela arte, depois vai para todos os outros campos. Quem é censor é sempre um ditador que ainda não conseguiu ou já conseguiu atingir o poder. Arte não combina com falta de liberdade. Haja vista que nem na Alemanha nazista, nem na União Soviética socialista, saiu nenhum grande artista quando o Estado controla a arte, como na Coreia do Norte de hoje, por exemplo. Muito bem. Eu só queria perguntar se tem alguém que não concorda com o que está sendo dito aqui. Tem alguém que gostaria de falar, que não concorda? Você. Não é bem uma discordância, é uma pergunta crítica. Eu gostaria de saber como você interpreta a forma como o acesso à cultura é levado, por exemplo, a uma pessoa que mora lá no interior do Pernambuco, diferenciando isso de como o acesso à cultura chega até você, por exemplo. Nós sabemos que, apesar de, na teoria, o acesso à cultura ser para todos, na prática isso é muito diferente. É dividido conforme as classes sociais de cada um. Como você interpretaria, por exemplo, essa pessoa lá que vem do interior de Pernambuco visitar o museu e se deparar com essa imagem? Ela não tem a mesma interpretação que você tem ou que eu tenho. Isso faz parte da liberdade da arte, a questão é muito interessante, eu agradeço a pergunta. Primeiro nós temos que definir o que é cultura. A pessoa do interior de Pernambuco tem muito acesso à cultura de Pernambuco. E expressões populares, elas costumam ser muito mais livres que as expressões de museu. Basta ler literatura de cordel. Ela não é submetida, por exemplo, às regras formais, seja da gramática normativa, seja da moral de classe média. O grande foco do conservadorismo não é do camponês interiorano ou de um retirante. O grande foco do conservadorismo vem das classes médias urbanas do sul e sudeste. Existe cultura em todas as classes sociais e existe uma cultura interiorana, existe uma cultura camponesa, existe uma cultura urbana também. O que eu critico não é gostar ou não gostar da cultura. O que eu critico é você querer controlá-la. Todo projeto de controle cultural é um projeto totalitário, seja de esquerda ou seja de direita. Muito bem.
Leandro, a gente, fã de você, assim, eu queria saber, a gente tá falando muito de educação, fala muito de educação no programa, na Globo aqui, e eu queria que você falasse um pouco da tua formação. Desde quando, na sua infância, seus pais influenciaram e a escola influenciou também? Eu tive o privilégio de ter um pai intelectual, advogado, professor de latim e político, que desde muito cedo, meu pai foi meu primeiro professor de português, de francês, de latim. Esse é um privilégio. Tive o privilégio de uma escola muito boa também, autoritária quanto às regras, mas era uma época que tudo era autoritário, o Estado, a família e a escola, todo mundo era autoritário. Tive o privilégio de ter muita presença de literatura. Então, é uma alegria hoje, uma aluna minha diz, eu gosto muito, que a velhice de quem não lê é muito solitária. Os livros são uma companhia extraordinária, eles trazem ideias. Ler é uma das coisas que mais transforma a uma pessoa. Ler, debater e interpretar. A leitura abre para o mundo, né? Por isso nós temos hoje no Brasil 8,3% de analfabetos totais, um número imponderável de analfabetos funcionais, e um terceiro tipo de analfabetismo, que é um analfabeto passional. Ele só lê o que concorda com ele. Ler é muito legal, ler transforma as pessoas. E eu sou uma pessoa feliz hoje, entre outras coisas, porque eu li. E li bastante. E gostaria de ler muito mais. Quer dizer, uma vocação, uma prática e um desejo. Muito bem, concordo 100%. Oh, o cara é um gênio, Joe. Quando ele fala, todo mundo fica quieto, prende a respiração para tentar acompanhar o raciocínio, que também não é muito fácil não, mano. Oh, ele fala umas coisas que nós só pode fazer assim, ó. Lógico. Concordo. Quer sair bem no papo com ele? Fala, sim, lógico. Concordo. Oh, mano, ele sabe muito, Joe. Só que é difícil, né? Porque as palavras, em uma frase ele fala mais palavra certa do que eu na vida inteira. Quando ele tem dúvida, ele vai no espelho, pergunta, o reflexo responde. Tinha que vender um mini dele pra nós levar pra casa. Qualquer coisa, nós pergunta. Fala aí, sabe, vai discutir com a mina? Ele fala o que nós tem que falar, entendeu? Aí dá certo. O Glugles, quando tem dúvida, pergunta pra ele. Quem? O Glugles. Ah, tá. Aquela parada da internet lá. Entendi. Entendeu? Aí chegou lá na mira, né? Aí descambou, bebeu água, aquela confusão. Confusão, teve o Gargantinha Profunda, cadê? Então, tudo tem limite, irmão. Você vai guardar um moletom na gaveta de cueca? Não cabe, né, Joe? Você vai estacionar um ônibus onde entra uma moto? Não, né, Joe? Porque aí você fica o quê? Mal acostumado. Mal acostumado. Que mais? Teve a Rihanna brasileira que cantou. Ela cantou bem, mano, tal. Só que ela falou uma parada que, né? Que o joelho ralado dói menos do que dói mais do que um coração partido. É que ela não caiu de moto, irmão. O asfalto arranca a tampa, irmão. Você lava com o sabão aí. Marco Luque! Valeu. Obrigado. Bebeu água! Obrigado. Muito bem. A gente vai começar a dizer tchau a esse programa aqui. Primeiro agradecer Caetano, Tom, Zeca Moreno. Muito obrigado. Obrigado eu. Obrigadão, viu? Obrigados nós. Agradeço, Moreno. Obrigado e atenção, aplauso. Muito bem, muito bom, muito obrigado. Obrigado, Leandro Carnal, pela estreia, pela vinda. Muito obrigado, muito obrigado. Ali está o livro pra gente mostrar. Letícia Colinho, obrigado. Por tudo. Agradecer ao Axé 90 Graus. Muito obrigado. Vamos terminar com vocês, por favor. Queria fazer um pedido pra gente fazer assim um grande final e também realizar um sonho nosso do Axé 90 Graus e ser abençoado pelos caetanos. A gente descer e cantar junto com eles lá, pode ser? Pode descer, por favor. Maravilha. Enquanto ele vai chegando lá embaixo, Serginho, dia 17 estaremos em Salvador. E no dia 25 de novembro em Belém. Um projeto que tem 2 meses.
com a agenda estourada até após o carnaval. Obrigado a vocês que fazem a música da Bahia ser a música forte que é. Obrigado, hein? Bebeu água? Vamos nessa! Bate na palma da mão! E as mãozinhas, como é que é? A palma da mão, de lá! Todo dia, mesmo dia, vira tanta canha. No sol do sol, tem que se esconder no escuro que nada não se banha. Por debaixo do lençol, nessa terra toda a cidade pequena. Plateia, muito obrigado pela vinda aqui de vocês. Tamanho! Tô indo pra casa. Fique com 01, semana que vem a gente volta. Até, obrigado. E a escuridão conhece também. Existe alguém aqui, fundo no fundo de você, que grita para quem quiser ouvir. E quando fica assim, toda noite a mesma noite, a vida é tão estreita. Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com que você se deita. Nada pode prosperar, é do dia 13 de setembro. Futebol e carnaval, nada mais tudo escuro até onde eu me lembro. Uma dor que é sempre igual, existe alguém em nós. Tem muito dentro de nós esse alguém que brilha mais do que milhões de histórias. E que a escuridão conhece também, existe alguém aqui. Fundo no fundo de você, de mim, grita para quem quero ver as mãozinhas lá em cima, faz assim. Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita, eita. Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita, eita. Achar 90 graus! Altas horas, hein? Alô, Serginho! Bate na palma da mão! Eita, eita, eita. É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita, eita. Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita, eita. Eita, eita, eita. É a lua, é o sol, é a luz de eita, eita, eita. Eita, 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 eita.